nossa segunda mostra de TCC dos cursos de dança, e a gente abre com a apresentação da Isabela e a apresentação de todos que estão aqui. Eu queria mesmo que esse momento os estudantes estavam com a gente, podemos se oportunizar de diversos formatos do TCC, e a gente tem uma linda abertura, vai ter uma linda abertura agora com a apresentação de uma monografia, de uma defesa monográfica, que nos cursos de dança a gente não tem tido ultimamente muitas monografias, a gente tem tido um grande aumento em exposições contemporâneas, e eu acho uma ótima oportunidade da gente também ter essa experiência de uma defesa monográfica, né? Então, nos cursos de dança a gente tem esses variados formatos que vão de monografias, artigos, ensaios, espetáculos, performances, e eu acho que muito obrigada, Isabela, por ter se colocado hoje pela manhã para abrir essa mostra. É com muito orgulho que a gente faz essa segunda mostra. A gente tem 12, nesse 2023.1, nós estamos com 12 trabalhos, 12 estudantes que apresentarão seus TCCs, e para a gente é um número muito alto, por mais que pareça que não, que são poucos trabalhos, mas alguns trabalhos foram coletivos, então a gente tem esse outro formato, porque os TCCs também não precisam ser apenas individuais, eles podem também ser coletivos, e a gente tem 12 estudantes que estão finalizando os seus trabalhos de conclusão de curso, que na verdade é o início de uma nova etapa, né? O trabalho de conclusão de curso, o início dessa nova etapa não é só sobre uma conclusão. E eu tenho estado muito feliz desde o ano passado, junto com o colegiado dos cursos de dança, junto com o grupo docente estruturante, nesse empenho que a gente tem se dedicado a que os estudantes não fiquem com receio das suas apresentações, com receio de fazer os seus TCCs, com desejo de realizar suas pesquisas, com vontade de realizar suas pesquisas. Eu acho que essa nota de TCC um pouco espelha esses desejos de toda a integração entre o corpo docente, discente, técnicos, que sempre são fundamentais aqui no nosso processo de TCC, e sem eles para registrar, para nos ajudar, a gente não consegue também que essas ações aconteçam, principalmente nessas pessoas contemporâneas e danças, que a gente precisa que os trabalhos, se não houver um registro muito dedicado do trabalho, a gente não consegue depois depositar os trabalhos. Então, também já deixar aqui, Isabela, que após isso, como é importante que a gente se dedique ao depósito dos nossos TCCs nas bibliotecas, seja no formato de expressões contemporâneas ou no formato monográfico, para que a gente também comece a ter acesso e disponibilizar o que a gente pesquisa e o que a gente está produzindo. Então, eu quero agradecer a Rosiana, muito obrigada por abrir também esse momento. Obrigada, Dê, por essa fala inicial. Eu vou ficar aqui do lado da Isabela, só para inaugurar, dar o pontapé inicial, né, essa defesa. Eu disse para ela que ela poderia ficar tranquila. Eu tenho certeza que a banca, assim, vai fazer um retorno muito cuidadoso e carinhoso, e pelo trabalho que você forneceu, eu acho que hoje é mais uma celebração, é um ritual mais de celebração do que de teste, de questionário, né, de defesa em si. Eu acho que hoje é mais um acolhimento do que você produziu ao longo desses meses. Na verdade, isso é anterior a esses meses de escrita, né, porque é uma coisa que vem da trajetória da Isabela. Então, estamos hoje aqui, como a Denise já avançou, para celebrar a apresentação desse trabalho monográfico que se intitula A Hipersexualização do Polidense, um estudo comparativo de impressões sobre duas performances de polidense, da Isabela de Lima Nantua. Então, como é de praxe, eu não quero falar muito, porque ela que sabe mais, né? Quem sabe mais sobre o trabalho nem não é a orientadora, é a própria pesquisadora. Então, como é de praxe, a Isabela vai começar falando. A gente combinou de ser mais ou menos uns 15, 20 minutos, né? E aí depois a banca, que eu já agradeço desde já, a querida professora, doutora Rosa Primo, faz uma dancinha, Rosa. Pronto.
e a outra querida professora doutora Denise Parra. Então, muito obrigada pela presença e depois, na sequência da fala da Isabela, a banca fará o retorno, tá? E depois a gente conclui esse processo que eu espero que seja festivo, alegre, tá? Então, Isabela, com você. Obrigada. Bom dia, gente. Como a Amanda falou, o título do meu trabalho é a sexualização do polidense, um estudo comparativo de impressões sobre duas performances de polidense. Estou me ouvindo bem? Estou olhando um pouquinho embaixo. A Isabela tá com faringite. Então eu estou um pouco... Mas se você quiser eu posso tentar falar mais. Introdução. O que é o polidense? O polidense ele é uma dança, é um esporte, acima de tudo é arte. Ele é uma dança performada numa barra de metal, pode ser de latão, aço inox, ou de silicone. Nas barras de silicone, os atletas e os performers utilizam roupas normais, mas para treinar para fazer o atrito na barra. Já na barra de metal, a gente utiliza pouca roupa. Mas por que pouca roupa? Por justamente a gente precisar do atrito da pele com a barra para a gente não cair, para não se machucar, para que o movimento seja bem feito e feito de forma segura. Né? Então, a partir desse atrito. Então, por isso que a gente não pode estar com a pele suada, a pele seca demais, pele oleosa demais. Nós temos produtos como grips e pó de magnésio, que até outros esportes utilizam também para favorecer esse atrito com a barra, que é muitíssimo importante e é principalmente feito pela pele nua. Então, por isso que a gente usa pouca roupa, como visto aqui na imagem, né? Especialmente atrás dos joelhos, axilas, cintura, braço, perna, panturrilha. Por isso que a gente usa roupas curtinhas. De onde vem o polidense? Então, tem dois esportes muito antigos que fazem essa base histórica, mas que não necessariamente constroem a história contemporânea ou ocidental do polidense. Um dos esportes é o Galatão, que é um esporte indiano, originado no século XII, que os atletas homens eles fazem movimentos acrobáticos num tronco de madeira. Então, um tronco bem grosso na base que vai afunilando. E lá na ponta tem uma esfera de madeira. Então, eles utilizam esse tronco para fazer esse movimento. Não tem nada a ver com essa barra fininha que a gente tem aqui hoje, na atualidade, né? Já o mastro chinês também é do século XII. Também praticado por homens. Era barras de silicone, de borracha, né? E era feita em círculos itinerantes. Inclusive no Circo du Soleil hoje eles utilizam mastro chinês, que você usa roupa, não usa a pele nua, né? Justamente para tentar afastar um pouco dessa visão sensual e sexualizada do corpo. Temos já mais próximo da nossa atualidade, temos as cuticutes, que são dançarinas exóticas. Mas por que exóticas? Porque elas eram assim que elas eram chamadas no começo do século XX, né? No pós-Primeira Guerra. Existiam também circos e apresentações itinerantes para homens, soldados, naquele período turbulento do pós-Primeira Guerra, em que elas faziam apresentações sensuais, né? Naquela época, você sabe, que pouca roupa era assim, bem profano. Então elas utilizavam poucas roupas e utilizavam também as madeiras que sustentavam as tendas como parte das performances delas, justamente para fazer algo diferente, chocar e cativar a atenção de quem estava ali assistindo. Isso foi no começo do século XX, mais ou menos 1920, 30, depois da Primeira Guerra. Nos anos 80, no Canadá, nasceu o Circo du Soleil e lá eles implementaram o mastro chinês e é assim até hoje, né? Aí o pole entrou como uma arte circense, como lira, tecido, né? Compôs esse mesmo espaço.
Também nos anos 80, por conta de uma lei seca muito rígida nos Estados Unidos, no Canadá se abriu muitas boates striptease. E aí eles tinham uma coisa assim de competição entre elas, de que quem inovava mais conquistava mais cliente. Então foi aí nos anos 80, se não me engano, em 84, foi em 87, eles instalaram a primeira barra de latão em uma boate de striptease. E aí misturavam a dança que as strippers faziam com a barra. Então foram elas que inventaram as movimentações que nós temos hoje, batizaram os seus nomes, as movimentações que a gente tem hoje. E isso foi crescendo, e os primeiros estúdios foram criados por elas. Elas davam aula nas suas casas, nos Estados Unidos, no Canadá, e mais mulheres foram sendo conquistadas por essa dança, por esse esporte. E a partir dessas primeiras aulas, desses primeiros estúdios, também nasceram os primeiros campeonatos. Se não me engano, um dos primeiros foi em 2005, que as próprias strippers competiam entre si. Então, por mais que o pole tenha essa base do malacango e do mastro chinês, na minha visão, o pole ocidental hoje ele nasceu muito das strippers e do trabalho que elas fizeram, do que com aquele esporte feito por homens para homens, sabe, que não levavam as mulheres em consideração. Eu acho que o pole que a gente pratica hoje, que a gente vê hoje nas mídias, até mesmo nos campeonatos, ele bebe muito mais das strippers, dessa cultura de boates, do que dos dois esportes iniciais que eu falei para vocês. As vertentes, né? Quais são as principais vertentes? Aqui eu elenquei as 6 principais, porque o pole hoje ele é muito volátil, então todo dia as pessoas inventam coisas novas vertentes vão nascendo. A primeira é pole street, que é o pole dance performado na rua. Então a gente utiliza placa de sinalização, poste, tudo que dá pra gente fazer alguma coisa na rua a gente faz, com o intuito de disseminar e de desmistificar esse olhar hipersexualizado do pole. Não é que ser sensual é errado, mas essa visão de que é só para isso, que ele é só isso, reduzir o pole dance a uma hipersexualização, isso é danoso para a prática e para quem pratica também. As pessoas chegam a humilhar, a denegrir, então isso é errado a partir desse ponto de vista hipersexualizado. Então com o pole street a gente tenta desmistificar essa visão, mas não tirando o lado sensual, mas tentando quebrar essa visão hipersexualizada, danosa. Já o pole esportivo ou fitness é um pole feito como um hobby ou como um esporte que pode ou não se desdobrar em uma competição mundial, uma competição esportiva mesmo, sabe? É um pole mais para atividade física do que necessariamente pela expressão artística, pela expressão coreográfica. Se vocês observarem competições de pole esportes, eles dão muito mais atenção aos movimentos técnicos na barra pela própria coreografia realizada no palco, como transição ou como composição dramaturgica do trabalho. Então eles dão mais enfoque a essas movimentações técnicas bem feitas do que pelo lado artístico da apresentação. Temos o pole exótico. Por que exótico? Porque é o exótico no sentido do diferente, do que choca. Ele é um pole muito mais agressivo. Se utilizam saltos muito altos com ele, botas, especificamente botas a partir de 17 centímetros até 23 centímetros de altura. Nele utiliza também movimentos feitos no pole esportes, mas com parada de mão, com mortal, elementos de chão, muito elemento de perna, movimentações onduladas de perna. Tanto porque a bota ela aumenta a sensação do tamanho da perna, então a pessoa fica com a perna gigantesca. E aí se utilizam movimentos tipo body waves, edgework. Edgework é movimento de tornozelo,
deixar de fazer ponto para fazer flex e aí ter umas novas movimentações com o pé a partir da revisão da bota. O Poly Classics, como o próprio nome diz, ele é um poly que se aproxima muito dos trabalhos que as artistas faziam. Então a roupa é diferente, elas utilizam sandálias, não utilizam botas. E uma das principais regras é tire uma peça de roupa e coloque seu salto e vá dançar. Então tem muito a ver com essa movimentação também de body waves, de ondas do corpo, mas algo mais lento mesmo, para que os espectadores possam apreciar de fato aquela movimentação, ao invés de ser uma coisa assim, nossa, que potente, que forte, mesmo para você olhar e conseguir isso, sabe, para apreciar assim. Temos o poly artístico, que ele é muito parecido com a dança contemporânea, que a gente estuda aqui na graduação. Nas competições, se vocês observarem, eles têm elementos muito mais abstratos, de figurino, de movimentações, muda um pouco do poliesportivo para cá, mesmo em competições, porque as movimentações são bem diferentes, não são as clássicas esportivas, que utilizam figurino com saias esvoaçantes, roupas mais da cor da pele. Tanto no poliesportivo quanto no artístico, eles não utilizam salto alto. É proibido nas competições de utilizar salto alto. E o poly theater, que é o poly teatral, é um poly que as pessoas, os artistas, contam uma narrativa a partir do poly. Então, não tem falas, não é uma peça teatral convencional. Os atletas, os performers, contam uma história a partir do poly, das movimentações do poly. Então, podem ser apresentações cômicas, de terror, de horror, de drama. Podem ser, todas essas vertentes podem ser individuais, em dupla ou em grupos também, na mesma barra, tá? Não em barras diferentes, podem ser feitas com mais pessoas. Os objetivos do trabalho foram investigar diferentes fatores que contribuem para uma recepção hipersexualizada do polidance, compreender historicamente aspectos artísticos e culturais que circunscrevem o polidance como gênero de dança estritamente sexual, analisar elementos cênicos e dramatúrgicos, como figurino, iluminação e música, examinando como eles interferem na fruição do polidance, e analisar elementos da linguagem do poly e suas possíveis interpretações, entendendo como podem ser aprendidos por meio de uma percepção hipersexualizada dessa prática. Foram os principais objetivos do trabalho. O problema é a hipersexualização do polidance e suas consequências para a prática e seus praticantes, sejam eles atletas ou não. Então, como eu comentei inicialmente, o principal problema é essa percepção hipersexualizada da prática a ponto de denegrir o poly e as pessoas. Menosprezar. A pergunta do trabalho é como compreender analiticamente alguns fatores que fazem com que o polidance seja visto como um gênero de dança estritamente sexual. E é isso que a gente vai ver nesse trabalho. A metodologia foi a produção e registro videográfico de duas performances em seus aspectos cênicos e dramatúrgicos para serem apresentadas a um público receptor. O público receptor foi encarregado de responder a um questionário sobre essas performances, para que em seguida as respostas fossem analisadas ao longo do programa dessa pesquisa. Então, o que aconteceu? Eu, Isabela, criei duas performances. Essas performances foram gravadas, foram editadas e disponibilizadas a esse grupo selecionado de pessoas. Eles assistiram essas performances e responderam a perguntas também elaboradas por mim, pela minha orientadora, sobre esse trabalho, para que no final essas respostas também fossem analisadas e discutidas no trabalho. O público receptor escolhido foi composto por pessoas próximas do autor, para que não houvessem riscos
a integridade do trabalho da bailarina. O público total contou com 28 pessoas e apenas 10 pessoas responderam à pesquisa. Então, eu escolhi um público muito próximo de mim, pela segurança do meu trabalho, pela segurança do meu corpo, enquanto pessoa e como artista. Então, eu escolhi pessoas da minha família, amigos, que tinham ou não contato com polidense. Então, pessoas que treinavam comigo, pessoas que não tinham contato com isso, mas que me conheciam e que eram meu grupo pessoal, assim, de amigos familiares. 28 pessoas no total receberam a convocação para responder ao formulário e apenas 10 dessas 28 responderam nas perguntas e entraram para a discussão da pesquisa. Processo de criação. A criação das performances foi efetuada em um curto período, sendo finalizada apenas um dia. O objetivo foi compor duas coreografias similares, para não gerar dicotomia entre as duas, variando elementos cênicos escolhidos, figurino, iluminação e música. Então, a minha intenção não era criar duas coreografias opostas, mas duas coreografias que fossem sensuais, as duas, para que o público não chegasse e falasse assim: ah, essa aqui ela é vulgar, essa aqui é ruim, essa aqui é assim, porque ela é mais sensual e essa não é. Eu queria que o público tivesse contato com a sensualidade vista de duas maneiras diferentes, para que as perguntas e os objetivos da pesquisa fossem alcançados. E variando esses três principais elementos cênicos. O processo de gravação aconteceu no dia 15 de abril, do Elos Polisport, que é um estúdio de polidanquia, com o apoio integral da professora Lorete Reles, ela que me apoiou durante toda a gravação, né, das performances lá no espaço. A gravação foi realizada em 2013 no Novo Cinema, o cinegrafista foi meu parceiro, Matheus, que está aqui hoje assistindo. E ainda contei com um assistente de som e cena, minha amiga e dupla de treino, a Luísa. Ela não está aqui hoje, mas a gente treina juntas há um tempo já, e eu contei com a ajuda dela para me ajudar na música, na cena, com sugestões. A professora também me ajudou com elementos técnicos também. Elaboração do questionário. O questionário foi elaborado de forma a captar, da melhor forma, as impressões dos espectadores acerca dos elementos constitutivos das performances, em especial ligado à questão da hipersexualização do polidense. Desse modo, foram criadas 11 perguntas abertas sobre sensações, impressões e opiniões. Então, foram elaboradas as perguntas sobre essas questões dos elementos cênicos, sobre a percepção das pessoas, as opiniões, as impressões, sobre o que elas viram nas performances que foram apresentadas a elas. As perguntas do formulário questionário. Como você descreveria em poucas linhas essa dança? Segundo as suas impressões, como você caracterizaria os movimentos dessa coreografia? Você sentiu alguma sensação ou emoção? Poderia descrevê-la? O que você sentiu te deixou desconfortável com esse pedido? Caso a resposta anterior tenha sido positiva, você consegue explicar por que razões? Como você caracterizaria o figurino da bailarina? Que impressões, sensações, emoções ele te causou? Você estabelece alguma relação entre o figurino e a coreografia? A maquiagem utilizada te causou alguma impressão? Você acha que ela influenciou na percepção da performance? A iluminação utilizada na cena te causou alguma sensação? Qual? Como você acha que a música interferiu na coreografia? Você acha que os elementos movimento, figurino e música dialogam entre si? Por quê? Se tivesse a oportunidade, você mudaria algo na performance? Se sim, o que seria? Os resultados foram organizados em 5 grupos de respostas diferentes, para o melhor entendimento do leitor na hora de ler e analisar os resultados da pesquisa. Foram criados os grupos respostas de sim ou não, descrição de imagens, emoções e sentimentos, impactos dos elementos da pesquisa e oportunidades de mudança. Então, eu organizei as perguntas e as respostas nesses 5 grupos numa tabela no trabalho e apresentei todas as respostas
que as pessoas escreveram. E no final eu ainda também disponibilizei o próprio formulário como anexo para o leitor ter contato com o que de fato foi feito, com o que eu trabalhei na pesquisa. Os resultados. A maioria das respostas foram positivas. Pessoas que elogiaram, que falaram que gostaram de muita coisa, que se sentiram bem assistindo essas performances, tudo isso contribuiu para uma recepção positiva do público. Ao mesmo tempo, as pessoas também, que o público visitou, que escreveu lá, o que sentiu, também expressou muitas opiniões, então não foi só aquela coisa de que lindo, que maravilhoso, mas também muita gente falou, eu acho que isso aqui poderia ser assim, eu acho que isso poderia ser assado. Elas expressaram sem medo mesmo o que elas sentiam, o que elas achavam do trabalho. O público aberto para pensar, para falar o que pensa, né? Eles não tiveram vergonha de falar. Eu acho que pelo fato de que logo no início, no texto inicial do formulário, eu disse que a pesquisa seria anônima. Eu acho que isso também contribuiu para que eles falassem realmente o que sentiam, o que pensavam, sem medo de julgamento nenhum, sabe? Também tiveram incômodos, pessoas que falaram, isso me incomodou, talvez o figurino incomodou algumas pessoas, a música incomodou, a letra da música, a presença ou não do salto alto também incomodaram algumas pessoas. Elas se sentiram, o que eu mais fiquei assim é que elas se sentiram abertas de falar isso, elas não esconderam isso do trabalho, sabe? Isso foi muito rico para esses resultados aparecerem. As críticas também tiveram pessoas que falaram, isso não gostei, isso achei que não precisava, achei que isso aqui não caracteriza um profissionalismo do trabalho, sabe? Essas coisas. Que a gente tenta não levar para o lado pessoal, né? Eu tento não levar para o lado pessoal, mas ao mesmo tempo pega no nosso calcanhar de Aquiles, né? Não é tipo assim, mas é muito bom para a gente criar um senso crítico sobre nós mesmos também. A gente tentar aceitar e entender que aquela crítica não é para mimar, mas para me fazer crescer no trabalho. E sugestões também. Muitas pessoas opinaram sobre a oportunidade de mudança, né? No grupo de respostas. Eu achei isso incrível, porque as pessoas realmente se conectaram com o que eu apresentei para elas, a ponto delas sugerirem coisas para serem mudadas e sugeriram, você poderia ter usado um figurino desse aqui, você poderia ter utilizado outra música, você poderia ter utilizado uma qualidade de movimento assim, assado. Então isso realmente me mostrou que as pessoas se conectaram com o que viram, de uma forma muito importante. As considerações finais do trabalho. Pode-se observar uma mudança na percepção do espectador. Eu digo para vocês, não estava esperando isso. Estava esperando que as pessoas fossem dizer isso é vulgar, isso é muito sexual para mim, isso não me desce, sabe? E o que eu tive de resposta não foi isso. Foi uma percepção de que as pessoas realmente estão mudando a visão delas, esse grupo específico de pessoas que eu escolhi está mudando a percepção do polidense e foge um pouco do senso comum que também foi mostrado na pesquisa. O senso comum, como é apresentado no polidense nas mídias, não é assim, não é de uma forma, é de uma forma bem sexual. Isso constrói uma visão sexual, sexualizada das pessoas de modo geral na cultura. Então as pessoas que responderam à pesquisa mudaram a percepção delas. Também teve um olhar mais aberto, falaram realmente, sentiam, menos críticas e mais elogios, apesar das críticas também são muito importantes, os elogios também são muito importantes, né? E também mostra que elas estão mostrando o que estão vendo. Limitações da pesquisa. Uma das principais, eu tive duas limitações muito fortes na minha pesquisa. Essas coreografias, elas foram realizadas em um espaço específico e eu não consegui realizar nesse espaço por motivos administrativos financeiros e impactou no resultado final, porque não era exatamente os vídeos que eu produzi que eu realmente queria fazer. E isso frustra, isso
né, pega a gente assim, não era isso que eu queria fazer, mas eu vou ter que lidar com essa limitação e produzir o meu trabalho de forma para ser, de forma com qualidade também, não só com o que eu pensei de expectativa inicial. E a outra limitação foram as questões teóricas mesmo, os materiais teóricos, que foram muito difíceis de achar para fundamentar a minha pesquisa, especialmente sobre sensualidade e sexualidade no polo. Tem muitos materiais sobre isso em outras danças, em outras linguagens, mas o polo ainda carece muito disso e meio que poderia ter ficado mais rico ainda se tivesse esses materiais para contribuir. E eu pretendo continuar essa pesquisa, pretendo transformar essa monografia em artigos, não só alguns para que eu possa publicar e fundamentar e alimentar mais esse campo do polo acadêmico, que tem pesquisa, mas não o suficiente, na minha opinião, que ele precisa ser mais alimentado, mais rico, para que outras pessoas que vão produzir outros TCCs, outras dissertações ou teses, também tenham materiais para fundamentá-las. Eu acho isso muito importante. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Só para a Gabriela falar só, bem rapidinho, das duas performances, né? De forma bem concisa para... A primeira performance, ela tinha o objetivo de ser mais delicada, mas dessa imagem aqui, ó, dessa imagem aqui, da primeira performance. Tanto pela escolha da música, das cores do figurino, das movimentações, uma movimentação mais dos gestos, né? Uma movimentação mais lenta, a música também, então eu queria trazer essa qualidade de movimento mais delicada, mas não menos sensual. Então, na monografia, o título dessa performance chama Sensualidade nas Entrelinhas. Então, é uma sensualidade mais sutil. Ela não é tão, assim, explícita, né? E engraçado, teve um sujeito na pesquisa que gostou mais assim do que da outra, que era uma música mais vulgar, mas mais explícita, uma letra mais explícita, uma letra mais forte, diferente dessa, o ritmo também mais forte. Deixa eu só achar aqui. A cor do figurino era preto, tinha detalhes transparentes na roupa, presença de salto. Então, nessa performance aqui, eu quis construir uma sensualidade mais forte, mais que as pessoas pudessem ter contato mesmo de uma forma mais incisiva com a sensualidade, mais tipo assim, ó, tá aqui, isso é sensual, veja se é sensual e sinta e me diga o que você pensou. Diferente da primeira, que eu queria uma coisa mais delicada, mais lenta, né? Então, as coreografias têm movimentos muito parecidos, muda pouca coisa. Mas elas são muito diferentes nesse sentido da qualidade de gestos, da qualidade da música, do figurino. Então isso muda muito entre um e outro. Né? E isso compõe uma comparação, tanto que nos resultados ficou muito visível essa comparação entre que os espectadores pensaram de um e o que pensaram de outro. E foram tantas respostas, gente, que eu não decorei, mas assim, é visível essa comparação entre o que eles pensaram da primeira e o que eles pensaram da segunda. Mesmo que tivessem espectadores que escolhessem, preferissem uma ou outra. Então é isso, essa diferença entre as duas, mas ao mesmo tempo muito parecidas, diferenças em uns aspectos e muito parecidas em outros. Então, e o nome da segunda? Femme Fatale. Femme Fatale, da segunda. Obrigada, Obrigada. Agora sim. Quem começa? Vamos, Rosinha, tua conexão. Vamos aproveitar a tua conexão. Só um minutinho, eu estou aqui no Uber.
Tô me agoniada aqui, porque eu tô com uma pessoa que tá pedindo Uber pra mim. Então a Denise vai começar, viu, Rosa? Bom, primeiro quero parabenizar a Isabela mais uma vez em estar apresentando esse trabalho. Isabela, eu já falei um pouco isso, assim, no início, mas eu acho muito importante que a gente tenha, primeira coisa, essa diversidade de trabalho nos cursos de dança, assim, né? Eu acho isso brilha no coração, sabe, mesmo que a gente possa ter. Estou me sentindo mal por estar assim. Posso ficar aqui? Tá. Eu vejo isso, acho que é melhor, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu acho que marca e registra uma trajetória, né, de diversidade dentro dos trabalhos e até mesmo dos percursos do curso. E isso também tem a ver com o projeto pedagógico do curso, que vai liberando as autonomias também, né? E a hora que eu peguei o seu trabalho, a primeira coisa me bateu, eu falei assim, mas por que ela quer estudar exatamente um gênero específico de dança, sendo que é um trabalho que na graduação a gente nunca focalizou em um gênero específico de dança. E aí então eu fui já ler o seu trabalho com essa, qual que é o ponto que ela vai girar ali. Se a gente não trabalhou, né, a gente não tem um percurso formativo, e a gente está falando de um trabalho que é, sim, a conclusão de um curso, mas também do percurso formativo. Então deixa eu ver qual é a chave que ela vai girar ali. E eu achei que você encontrou uma coisa muito interessante. Primeiro, claro, tudo que eu vou falar aqui não é para agora. Primeira coisa, não é para agora. É um trabalho, estamos um trabalho de excelência, com capítulos, apresentação, resumo, um trabalho muito cuidadoso, um trabalho que está na sua formatação. Tem alguns erros de formatação que depois eu falo, tem umas formatações erradas que precisa corrigir com essa monografia, mas isso eu já falo daqui a pouco. Mas um trabalho em excelência, cumpre todos os requisitos estabelecidos com a monografia, tá? Tem... Oi! Vale, meu Deus! Foi ótimo! Então, assim, cumpre todos os requisitos de uma monografia. Eu acho que está tudo correto. Na discussão, eu acho que a gente pode depois rever umas coisas, não para agora, mas é porque eu acho que é a discussão que vai te levar para os seus outros trabalhos, né? Eu acho que tem uma característica aqui de um trabalho que começa por esse momento histórico do polidense, um trabalho que vai falar sobre os estilos, como você já falou, mas na sua discussão é a parte mais interessante para iniciar o trabalho. Eu acho que ela apenas apresenta o que você queria e não reflete criticamente no ponto que você queria chegar de fato. Mas o que eu ia agora, eu vou voltar, o que eu acho que você achou assim, muito de brilhante, é quando você fica no próprio texto falando, porque o atleta de polidense, a bailarina do polidense, a performance, e fica ali sem marcar exatamente o que você está querendo chamar aquela pessoa que pratica ou que realiza o polidense. Então, você mesmo, no decorrer do texto, tem um cuidado em um pouco andando sobre a corda bamba, assim. Agora eu tenho que falar que é um atleta de polidense. Não, acho que é melhor agora a bailarina, por exemplo, no questionário, eu acho que você coloca, se eu não estou enganada, tá? O que você viu da bailarina, mas em cima lá no texto, porque é atleta de polidense, e eu achei isso cuidadoso. Por que eu acho cuidadoso? Por que eu achei cuidadoso? Porque realmente o polidense, pelo que você apresenta,
ele está nesse campo de ser múltiplo nas suas áreas de atuação. Então, assim, estou chamando de imprecisão, tá? Essa indecisão de como eu vou nomear, se é uma atleta, se é um performance, se é uma bailarina, isso ficou evidente no seu trabalho. Achei isso curioso. Achei isso legal no trabalho monográfico no contexto dessa história. No entanto, eu acho que isso é algo que precisa ser cavado pela Isabela. Agora, o que é Isabela? Isso é uma coisa que se coloca lá, ok, é uma atleta. Mas e agora? A Isabela, essa Isabela, licenciada em dança, que pesquisa polidense, do curso que fez, o percurso formativo em arte. O que a Isabela quer registrar para o mundo nesse aspecto do polidense? A Isabela nomeia quem pratica polidense como. A Isabela quer registrar essa prática como. A Isabela, então assim, por isso que eu falei que não é para agora. Monograficamente, Rosinha, parabéns pela orientação, monograficamente está aqui, é um percurso histórico, mas eu acho que é um campo, sim, interessantíssimo para continuar, para que a gente comece também a focalizar, talvez, uma especificidade do polidense em relação ao aspecto artístico, que você, na monografia, não fala tanto quanto você falou hoje aqui, foi muito bom, que é até um ponto que eu coloquei aqui, que você falou muito quando você fala do poliartístico, você aqui foi falando sobre vários aspectos, porque a dramaturgia, porque o aspecto dramatúrgico, porque o figurino, porque o tema, porque o assunto que se quer falar, e eu acho que aí é um gancho muito importante que você pode trabalhar, né? Por que o polidense ele vem não só, né? Por que ele poderia não vir só como uma prática? Ele é uma prática esportiva, ele é uma prática, como você falou, como um hobby para algumas pessoas. Ele pode ser uma prática competitiva, você fala muito isso na monografia sobre as competições, né? É uma prática competitiva, mas ele também pode ser argumento artístico. Ele também pode ser material de pesquisa de movimento artístico. Ele pode ser um modo como se resolve algo artisticamente, né? Então, eu acho que seria um salto muito legal que na pesquisa daqui para frente a gente fosse percebendo como que a Isabela quer pôr o polidense no mundo no sentido, na pesquisa acadêmica, como que você estabelece mesmo, por que, não, eu acho que é performance, eu acho que é uma bailarina, eu acho que é isso, o porquê disso, fundamentado em quê, eu quero registrar como, porque eu percebo o seu cuidado no primeiro contato com o atleta, é assim, mas e agora você, a sua posição em relação a isso? A outra questão e o polidense nesse processo artístico, como ele é realmente tratado? Como o polidense, ele pode não ser apenas uma prática, como ele pode resolver um argumento de uma maneira artística. Resolver nesse sentido de trabalho, tá? Não é resolver como ele pode ser um material para ser trabalhado dramaturgicamente, na cena, para tratar de qualquer outro assunto. Como a gente, por exemplo, às vezes utiliza de um material, de um outro gênero de dança para resolver um mesmo argumento. Por exemplo, um balé clássico resolve um argumento da mesma maneira que uma dança moderna resolve, que às vezes a mesma resolve a dança contemporânea de maneiras diferentes. Então, o polidense, e eu falo polidense aqui, mas é um assunto também que tem me pautado, porque eu estou orientando assim de alude, e elas trabalham com o polidense. A gente tem que pensar nisso, como que esses gêneros de dança, eles podem resolver como um trabalho, né? Desenvolver materialidades para argumentos múltiplos, né? Então eu acho que, e isso você chega no finalzinho, falando um pouquinho, depois que você recebe as respostas do seu trabalho, você fala, eu recebi isso, as pessoas falam isso, por mais que o seu trabalho não era sobre a hipersexualização, mas eu acho que você
tem algo ali que encontrou. E como eu estou pensando para você daqui para frente, né, eu fiquei mais preocupada naquilo que você encontrou para depois do que aquilo que você já constatou, né? Tem coisas aqui constatadas, assim. Então, eu queria pontuar isso para você, dessas coisas que me chamaram a atenção inicialmente, que é a evidência do quadro artístico, né? E sobre as nomenclaturas pontuadas pela Isabela. Na monografia, no momento que você fala do quadro artístico, você vai citando lá as diversas temas. E eu dedicaria para agora que ela ampliasse um pouquinho, porque você falou com tanta consistência aqui pra gente, e quando você vai falar sobre o quadro artístico na monografia, são 4 ou 5 linhas. Eu vou falar isso várias vezes, mas não é para agora. Eu acho que quando você apresenta todas as respostas, eu fiquei com vontade de que você tratasse de todas as respostas. Né? E você juntou em grupos, que eu achei também uma sacada muito boa. Só que tem respostas ali, que tem algumas nuances, um pouquinho, que parece que estão com mesmo grupos, mas tem uma nuance, por exemplo, tem algo que fala que é mais belo, não sei o que, mais bonito. Aí assim, eu acho que, o que chega como belo, o que chega como bonito, o que conceito é esse, né? E a outra questão que eu ia falar, que é muito curioso, você ter escolhido pessoas próximas a você. Né? Porque assim, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente às vezes não quer identificar muito, não quer manter uma distância, porque para as pessoas terem uma separação do que a pessoa que está pesquisando e o assunto abordado, para ter para ter uma prévia, né, de pensamento em relação ao assunto. E você fez o oposto, você trouxe pessoas. Então, eu sinto que é como se esse seu questionário fosse uma amostra do que poderia ser de fato um questionário para você avançar. Né? Não que não tenha sido consistente, não que eu não ache muito bacana ter começado muito perto de você, porque eu acho que ele vai dar um material para você depois comparar com outras mostras. Porque vai ser muito fácil entender. Você tem uma amostra, umas respostas de pessoas que te conhecem. Pessoas que sabem como você é, pessoas conhecem às vezes sua família, o modo como você se relaciona. Você tem essa amostra. E você tem aqueles quantitativos de respostas. Essa amostra toda, né, de 10 pessoas, vamos botar 28, de 10 pessoas, vai virar a amostra 1, se você quiser um dia, para fazer esse mesmo questionário, a depender para uma amostra de pessoas, 2 que nunca te viu, e que conhece polidense. E depois pode ter uma terceira amostra de pessoas que também não te conhecem e que também não conhecem o polidense. E assim a gente poderia ir fazendo para que, então, essa sua monografia, ela vai ser um dado, uma coleta de dados, para que você possa assim, então, comparar com outros grupos de pessoas, para que você, de fato, faça uma comparação um pouco mais ampla sobre essa relação da hipersexualização. Né? Então, eu acho que é muito legal você ter feito isso na monografia, porque você preparou, para mim, na hora que eu olho essa monografia, preparou algo para você continuar, se você quiser continuar na coisa da comparação, da hipersexualização. Né? Eu acho que você preparou um dado, você fez uma coleta de dados suficiente para uma amostra depois, se você quiser, um mestrado, de repente, que vai fazer um comparativo um pouco mais amplo
pouco mais amplo. E eu acho que isso é uma das funções da monografia, de preparar o material para que você possa se tá? Então, assim, de fato eu achei curioso no início, mas lógico que as pessoas iam ter, ela induziu algumas respostas para mim. Induziu umas respostas, porque as pessoas conheciam, as pessoas não iam falar, mas não, eu achei que isso foi importante nesse processo para pensar esse tipo de mostra. Então, caso você, após a nossa conversa aqui, queira colocar e refletir alguma coisa mais nas considerações finais, eu acho importante você colocar como isso, como essa monografia, ela pode ser um gatilho, um dispositivo para que você venha a contribuir. Essa era a intenção e ela foi assim executada. Então eu acho que, então, assim, para finalizar, para falar para você que eu mais uma vez vou reforçar o bom refinamento da escrita, está muito bem escrito o trabalho. Tem alguns erros, sim, de formatação em relação à BNT. As citações, elas não estão colocadas da maneira correta. Na sua folha de apresentação tem um errinho também, que aqui não é departamento, mas isso eu registrei aqui. Então tem umas coisas de formatação, mas que isso é padrão, isso não há problema. Não, isso não é problema, é a coisa mais simples que tem. Porque o mais importante era todo esse cuidado que você teve para estar aqui, tá? Eu acho que tem cuidado, eu acho que tem consistência. Um trabalho de sempre poucas páginas, então um trabalho robusto, assim, né? O pessoal robusto, com muitas imagens, e eu acho que as imagens, elas no seu trabalho nos favorecem, porque é um trabalho, como você fala também, da técnica, eu queria falar isso. Muito importante a parte que você fala das descrições técnicas, porque só consegue descrever tecnicamente quem realmente executa isso, entende isso no corpo. E eu vi nas suas descrições a propriedade daquilo em si, e eu acho que isso é muito lindo no seu trabalho. Porque se uma pessoa fosse apenas analisar, uma pessoa que não fizesse, não descreveria com tantos detalhes, muitas questões da vida. Isso é muito importante permanecer nas pesquisas intensas. Eu acho que na pesquisa intensa, quanto mais a gente descreve, quanto mais a gente consegue detalhar aquilo que só a gente mesmo consegue saber porque a gente realiza, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que sempre se aprofunda nisso. Né? Então eu acho que é isso. Eu queria só parabenizar a consistência, os erros a gente corrige e todo esse cheio de caminhos que é só para frente, para agora. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Denise. Está isso, parabéns. Rosinha, e aí, rolou o Uber? Luiz, agora te passo a palavra. Certo? Pode ser? Oi? Te passo a palavra. Pode ser? Sim, por favor, por favor. Estão me escutando direitinho? Estamos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu peço desculpa por não estar aí presencialmente é que hoje eu acordei com um filho doente, com uma pessoa que está na minha casa cuidando das crianças que estão todas de férias para poder ir, mas aí não consegui, porque teve um problema com a mãe, teve que ir no hospital. Agora chegou aqui, agora que eu poderia sair de casa. Então foi muito atropelo hoje de manhã para eu conseguir organizar para sair às 9. Então eu gostaria, antes de qualquer coisa, de pedir desculpa por isso. E agora também tenho que falar, porque tinha uma pessoa aqui, na piscina, que pediu Uber. Dona Rosa, quando o médico pediu Uber para a pessoa. Enfim, é uma muita gente com muita confusão, né? Mas, enfim, e aí eu queria também, antes de qualquer coisa, muito agradecer por tudo isso, né? Rosinha, Isabela, Denise, o pessoal que está aí, muito obrigada pela presença, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse trabalho. Né? Bom, e sempre eu aprendo muito, sabe? Esses caras, eles me ensinam muito, sempre eu nunca fiz na vida.
Cada coisa dessa, eu vejo vontade de fazer isso, como é que é, né? Eu nunca fiz, né? Nunca tive essa oportunidade. Então, eu sempre deu olho, eu leio sobre isso, quando eu vejo, eu acho que é tanto, eu gostaria de saber um pouco mais. Eu acho que está sempre aprendendo nesse lugar. E aí, algumas coisas, dizer que esse trabalho é um trabalho muito bonito, sabe? Completo, direitinho, assim. Muito bem acompanhada, tem uma escrita muito boa, sabe? Enfim, é um trabalho muito completo, assim, sabe? O TCC eu achei muito bem cuidado. A gente vê claramente do seu cuidado com isso, da sua relação com essa pesquisa. Não foi feito de qualquer jeito para ter o seu diploma, não. Realmente você se debruçou, você pesquisou, né? Tem uma relação muito forte aí com o trabalho, trabalhou, tá? Então, isso é muito bonito, é muito legal, né? E aí eu queria, assim, falar aqui são questões que me passaram, né? Assim, coisas que me vejo completamente, né? Não tenho ideia, eu nunca fiz polidense. Sou uma pessoa que não tem conhecimento algum. O conhecimento que eu tenho é esse que você acabou de me mostrar. Então, você tem que ver a partir desse lugar, você não sabe. Né? Então, ela leu, ela tem imagens, assim como as pessoas outras têm imagens disso. Né? Não sabe de fato o que é. Então, as imagens que eu me vejo muito nesse lugar. Né? Uma pessoa que não sabe. Mas que é curiosa, porque sabe de outras coisas de dança, etc. Tem algumas leituras de danças outras. Então, eu vejo muito nesse lugar aí, tá bom? Então, assim, né, eu comecei a ler, e aí, daqui ainda no texto do tempo, ao final da pesquisa, conclui-se que o polidense carece de trabalhos acadêmicos sobre os aspectos cênicos e contextuais e que o público espectador escolhido está mudando a sua compreensão sobre a prática, não observando-a mais como estritamente sensual ou sexual. E aí, quando você fala assim, conclui que o polidense carece de trabalhos acadêmicos e também cênicos. Né? É isso que me... Porque carece de trabalho acadêmico, mas carece de trabalho cênico também. Por que o polidense não está no carro? Por que não está no palco, numa apresentação? Porque pelo seu trabalho não está muito possível. Cadê ele? Né? Primeira coisa, percebo assim. Não é só acadêmico, é cênico mesmo. Né? Cadê? E aí vem essa questão, né, de que o polidense é visto muito nesse lugar sexualizado. E aí, você lê o seu trabalho, a gente vê claramente que ele tem várias vertentes. Mas assim como o jazz também tem esse lugar sexual e sensual. Né? Obviamente, com suas estruturas diferentes, porque o jazz não tem lá aquela estrutura, né? Não tem esse lugar tão demarcado como o striptease, né? Na palavra, na etimologia, a palavra significa despiste, né? Para provocar. Vem lá do inglês, etc. Até ver. Eu acho que é uma coisa que você devia colocar no seu trabalho. O que significa isso etimologicamente? Striptease, né? Que não tem esse lugar de se despir para poder provocar. Obviamente, você chegou à conclusão, né? Que ele tem esse caráter muito por conta das imagens audiovisuais que se espalham aí, que é o que a gente vê em filme, é o que a gente vê, essas imagens todas audiovisuais. É muito potente ver o polidense como esse lugar tabuado. Né? É muito, realmente, eu nunca nem imaginei que ele pudesse estar fora disso, pra você ter uma ideia da minha burrice. Então, quando eu vejo ali mostrando lá o Circo Soleil, quando você vê de onde veio, né, essa coisa esportiva, é muito rico, mas ele também está no palco. E eu, assim, eu sinto que assim, no seu trabalho, a falta que isso me trouxe, foi mais assim, falta você aqui. Cadê você na pesquisa? Eu não vi você. Sabe? Assim, a sua história. Porque quando eu penso assim, puxa, isso é uma coisa que me dá uma agonia, ter esse lugar só desse lado. E não é só desse lado. Eu preciso mostrar que não é só desse lado. Por que você não foi para o palco e chamou o público?
E o público que estava lá responderiam algumas perguntas, deixariam as perguntas lá, e era o público geral. Sabe? Você viu isso, sabe? Uma coisa mais de ir para o público mesmo. E não fazer dois trabalhos. E, por sinal, eu achei dois trabalhos muito parecidos. Porque, pelas fotos, a impressão que eu tenho é que essa sensualidade e sexualidade estavam nos dois. Ele não saiu dos dois. Eu, pelo menos aqui, tá? Eu não vi pessoalmente, nas imagens. Então, as imagens, esse lugar da sensualidade e da sexualidade, eles estavam ali. Não me pareceu fruto disso. Não me pareceu um trabalho artístico nesse sentido teatral, de desenho. Né? E tem esse lugar também de chamar algumas pessoas para ser públicas, pessoas mais próximas. Então, eu fiquei puxando vida. Se você fizesse um trabalho artístico disso, levasse um teatro, abrisse para o público e dissesse, ao final isso é uma pesquisa, eu estou fazendo, por favor, responda um questionário, vai de fora, eu gostaria muito de você, sabe? Porque teria esse peso maior, assim, sabe? E dando conta do seu problema, porque eu sinto que essa é uma questão sua. Porque o fato de ser sensual e sexual não tem problema nenhum. A dança é isso, é uma coisa que eu acho que me incomoda, tá? O que é visto somente desse lado? Né? Então, tinha que ter você aqui. Eu comecei a dançar isso, eu fiz isso, a partir do canto fiz isso aqui. Não, tá um pouco, cadê você? Você no palco, você dançando isso, você perguntando isso, você contando a sua história. Eu queria ver você, que é um trabalho muito sério. Sabe? Assim que eu sinto. Então é muito legal a gente acompanhar isso, sabe? Eu queria muito saber como é que você começou a estudar isso, né? Como eram as suas aulas, como você se sentia, porque é algo que a gente não tem acesso, é muito específico, é muito singular. Então seria tão legal se você contasse pra gente como foi essa sua experiência, vindo de outro lugar da dança, sei lá, nem sei se veio, mas provavelmente sim, de outros lugares da dança, chegou nesse lugar, né? E como é que você chegou nesse lugar? O que te incomodou? O que te fez feliz? Né? O que tinha ali que te chamou a atenção e te fez questionar certas coisas? Eu senti muita falta de você. A pesquisa, ela toca bem longe de você, ela está bem bonitinha, está bem legalzinha. Eu acho que tá massa, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo bem escrito e tal. Mas eu senti muito falta de você nesse lugar de suas questões, né? Deixa eu ver o que mais eu coloquei. É isso, porque eu acho que assim, como é algo assim, pelo menos no meu universo, falando bem no meu universo, é bem distante, e não me aproximar disso. E uma das coisas que faz a gente ter, que eu digo assim, um conhecimento maior sobre isso, é exatamente se aproximando, né? No seu trabalho, embora ele esteja correto cientificamente falando, assim, em termos de justificativo, argumento, né? Tudo direitinho ali, tudo muito cientificamente dentro da academia, tudo no seu lugar. Mas ao mesmo tempo aqui é um lugar de arte, é um lugar da sua dança, é um lugar do seu corpo, é um lugar das suas questões, é um lugar seu. E eu acho que se você estivesse mais presente, a gente se aproximaria muito mais, tá? Assim, no sentido de querer entrar mais nesse universo, tá? Enfim, isso é uma coisa que assim, são muitas questões que envolvem isso, né? Eu fiquei pensando, porque isso eu estou falando muito porque eu acho que você deve continuar essa pesquisa. Ela só começou, ela está só um pedacinho de nada, né? E é necessário que ela chegue um doutorado, é necessário que ela tenha uma tese, porque não temos nada sobre isso que eu saiba, mas também temos ela no palco, e você pode levar isso no palco, entende? Né? Seria uma coisa incrível. Nunca vi um trabalho desse no palco, e tem completamente possibilidade de ir, né? Então é teórico ali, é acadêmico, mas é também cênico. Então é o seu lugar, na cena, no palco, no teatro, né?
E a complexidade, realmente, ele tem essa singularidade de ficar colocado dentro de uma boate, ter esse lugar que se vai provocar. Ao mesmo tempo, eu fico pensando em muitas boates, muitos bailarinos, uma série de bailarinos que vivem de boate, que dançam jazz, dançam uma série de outras histórias, que também têm dificuldades de, né? Enfim, são muitas questões ali ligadas. Por isso que eu acho que seria muito interessante se você estivesse mais presente, sabe? Se estivesse mais falando de você. Se você fosse para o palco levar um trabalho artístico seu, sabe? Enfim, e a gente poder ver isso, né? O público em geral. Mas eu acredito muito que ele é um trabalho extremamente importante. Muito importante, e que ele tem que ir à tela, sabe? E você começou com isso, eu acho que você tem que ir até o fim. Ele tem que compor os livros ali de dança de uma série de livrarias, de bibliotecas, sabe? Porque a gente não tem nada sobre isso, eu quero dizer. Sabe? É muito, é quase nada. Então eu acho que seria muito legal que você levasse isso adiante mesmo, né? Mas que você também estivesse bem presente, né? Contasse um pouco de você, da sua experiência como bailarina, né? Uma bailarina trabalha com arte, nesse lugar, né? Assim, o que você sentiu, como foi, as suas questões, isso tudo, né? Que é incrível, é isso. Mas eu acho que é isso, no final, as minhas questões estão bem assim, tem esse lugar assim de ler e de fato ver, sentir algumas coisas. Eu acho que você chega à conclusão disso mesmo, né? Quando você faz o seu resumo, se a minha questão é essa, está muito claro. O que eu cheguei foi isso, está muito claro. Tudo está ok, é isso mesmo, está tudo certinho. Né? Assim, academicamente, cientificamente, dentro da estrutura de uma universidade, é isso aí. Mas eu acho que você devia buscar outros lugares de expressar o seu corpo, a sua dança, as suas questões, indo agora para você, né? E abrindo para experimentar isso também, tá? É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rosinha. Bela, será que eu posso falar um pouquinho antes de você falar? Para você, rápido, eu vou abrir aqui do teu lado. Não vou demorar, viu, gente? Eu sei que as falas já se estenderam um pouco. Agradeço as colocações da banca. Eu escutando a Denise e a Rosa, eu fiquei pensando uma coisa, que a pesquisa tem algo de processual, né? Eu acho que o que a Denise leu, o que a Rosa leu, é assim, uma ponta, né? Um galho dessa árvore que você está plantando, que não é de agora, né? E tem coisas, eu quero dizer assim para vocês, a Isabela não é ingênua, ela é muito inteligente e muitas das escolhas dela, assim, foram escolhas mesmo, assim, né? Ela decidiu proceder dessa forma porque para ela fazia sentido, nesse momento da vida dela, né? Fazer do jeito que ela fez, né? E eu acho assim, quando ela veio me procurar, fiquei até surpresa, porque eu também não conheço nada de polidense, né? Nunca entrei em contato. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou aprender mais do que contribuir. Então, a minha contribuição foi no sentido de como estruturar o trabalho, né? E eu acho que você aprendeu muito com isso, e eu fiquei muito orgulhosa, porque ela trabalhou muito. Ela foi buscar bibliografia sobre essa revisão bibliográfica, escreveu muito, e eu pensei, Bela, a gente tem que criar um sentido para essa tua escrita, como é que a gente estrutura, porque ela escreve muito, ela lê muito, e tinha já muita coisa, logo no início do trabalho, né? E ela estava muito certa do que ela queria fazer, né? Ela queria que fosse uma monografia, e isso era algo muito caro para ela. Eu quero escrever nesse molde acadêmico,
né? Eu acho que é uma coisa que é importante para ti. Inclusive, eu fiquei, poxa, você dança, essa coisa que é dançar bem, dançar mal, eu não quero entrar nisso aqui, mas você é uma pessoa que dança. E as nossas danças são tão bonitas daqui que a gente quer que as pessoas vejam. Mas ela estava com isso, de que era importante para ela falar no pole nesse lugar da academia, né? E eu acho que tem a ver, assim, depois você, assim, eu estou falando da percepção que eu tive, assim. E quando eu entrei em contato mais aproximado com a Isabela, ela é uma pessoa, ela é artista, ela é uma pessoa muito sensível. E eu entendi que eu tinha que segurar na mão dela e apenas acompanhar. Que eu não tinha que dar um empurrãozinho para um lado, que o nosso movimento era esse, sabe? Foi muito isso, né? Me acompanhando, né? E eu acho que as ideias da Rosa são incríveis, mas não era o momento. Até inicialmente a minha ideia era levar para a cena física, apresentando as pessoas fisicamente. Só que era muita coisa para mim, para eu fazer e ao mesmo tempo escrever uma monografia. Depois de tudo isso eu demorava muito tempo, esse processo que eu não estava em funções de fazer no momento. Então eu respeitei os meus limites e fiz do jeito que eu consegui fazer, que já foi difícil. Já fazer assim já foi difícil. Mas eu queria muito levar para essa, eu queria muito que as pessoas vissem ao vivo, mas ia passar do que eu consigo fazer no momento. Então eu respeitei isso. A Rosa respeitou isso muito bem. Então você queria que a gente gravasse de novo e tal, eu não consigo mais agora. Agora eu estou na fase de analisar, de pegar isso e ir para frente. A gente respeitou muito os nossos processos, os nossos limites. Nisso eu achei que eu não estava esperando isso de uma orientação. Eu achava que eu tinha que fazer o que ela mandava, do jeito que ela queria, entendeu? Mas aí eu fui entendendo que o trabalho era meu e era nosso, mas meu, com certeza, que eu precisava me respeitar. Eu não podia passar os meus limites, porque senão eu não ia conseguir estar aqui apresentando hoje, entendeu? Eu tinha que ficar no meu tempo, do meu jeito. E eu agradeço muito por você ter respeitado isso. Por você ter me acompanhado na jornada. Eu acho que é uma postura ética também na vida. Então, na orientação não seria diferente. E quando ela fala de respeito, é o que eu não conseguia. E esse conseguir não é só financeiro, não é só estrutural. É que esse trabalho também vem. Talvez, Rosa, ela vá aparecer, mas é no tempo dela, esse despir-se para provocar, sabe? Talvez até você possa falar, concordo, um pouco na conclusão, né? Porque ela fala um pouco da como você chegou no polidense, mas de forma muito superficial, né? Sim, também esse trabalho foi disparado por dores que você vivenciou, inclusive dores relacionadas a essa questão da hipersexualização, da objetificação dos corpos, das corpos, sobretudo dos corpos femininos, das corpos femininas. Então tem um tempo, né, para se abrir, para se revelar, para se despir, né? Eu acho que coragem, precisa de dinheiro, de vontade, então tem muitas questões além da própria doença. Assim, gente, não sei se vocês já passaram por isso, fazer uma aula e o professor chegar para os outros alunos e falar assim, lancei para o seu namorado, lancei para o seu marido, isso é muito violento, sabe? Eu estou lançando para mim, sabe? E isso foi uma das dores que me fez precisar. Eu não tenho que dançar para mim, eu tenho que dançar para mim primeiro. E é muito violento você chegar numa aula e o professor falar, pense, você estava fazendo essa coreografia que eu vou dançar em casa do seu marido, sabe? É tão supérfluo, assim, sabe? É uma das coisas que... Só um minutinho. Isabela, isso que você falou, não para a sua monografia, né? Eu acho que eu falei uma frase em relação a isso, foi só uma frase. Porque é isso, é muito violento, né? Por isso sim. Mas é isso, também eu acho que a gente tem total dessa clareza. Eu tenho certeza disso, que ela está certíssima. A gente tem que respeitar o momento dos alunos. E também, assim, às vezes você está na academia, você está organizada, você quer construir isso dentro dessa estrutura.
menos, assim, aprender como fazer isso, né? É tanto que, para mim, eu acho que o mestrado é muito mais difícil que o doutorado. Porque o mestrado, a gente está fazendo e não sabe estruturando tudo isso. Aí, quando você termina o mestrado, agora já sei. É o doutorado, é muito mais simples. Né? O doutorado é alguma coisa que você faz. O mestrado, você não sabe direito, é muito mais de coisinhas, né? E eu acho também que você tem um pontapé inicial. Só escola, vem coisa por aí. É isso aí. E aí, só para finalizar, você fala, eu acho que foi importante nessa experiência, o TCC foi uma experiência, acho que é isso, foi experiência de pesquisa. Eu acho que cumpriu, né, a função desse componente, porque ela vivenciou as etapas de revisão bibliográfica, de estruturação do trabalho, de propor uma metodologia, e eu fui deixando, porque ela é muito propositiva, ela já vinha com muita coisa. E eu dava ali uma parada nas arestas, né? Mas eu deixei de experimentar isso, porque eu senti que para ela era importante. E fazer toda essa contextualização. É que eu acho que depois pode vir de outra forma, a partir da tua história, mas era como se ela estivesse assim, sabe? Pegando a terra e preparando esse chão, sabe? Eu vejo assim. E eu talvez eu tivesse que ter cutucado mais, mas não senti assim. Eu acho que eu cutuquei na hora dos vídeos e eu senti que eu estava tocando ali em coisas que eram, não posso cutucar tanto aí, porque foi no dia que ela gravou os vídeos, foi tenso. Foi de aniversário, não podia, não foi. Foi só eu, o Matheus e a minha amiga. Foi nós três ali, a professora. Então foi muito assim, ela não estava lá comigo para me orientar, para dizer, não, faz assim. Eu tinha que ser nesse dia, né? Acho que eu falei nesse dia, porque era um sábado, né? Enfim, mas tinha que ser nesse dia, porque era o dia que eu consegui. Aí depois eu falei dela, tô vendo os vídeos, que tal a gente fazer isso? A gente pode gravar de novo? Eu falei, não, acho que foi muito doloroso para mim, por vários motivos. E aí eu entendi, a Rosa falou, né, que as coreografias realmente elas são muito similares, mas ela estava decidida que ela não queria, como ela falou aqui, criar uma coreografia que fosse onde a dimensão sensual e sexual estivesse subtraída e a outra é estereotipada, como um clichê. Né? Eu acho que ela estava pesquisando, né, eu entendi que você me ensinou muito, assim, como é que nessas duas performances, essa sexualidade, essa sensualidade são construídas a partir do movimento, né, da corporeidade do dançante, da iluminação, do figurino. A iluminação que a gente não conseguiu. Hoje, a iluminação foi uma coisa assim complicada, sabe? Porque ela foi realizada no espaço, eu não consegui fazer esse espaço. E esse novo estúdio que eu fui gravar, não tinha cortina, ele estava de dia, aí eu queria botar a iluminação colorida, eu consegui fazer, mas foi isso, o trabalho saiu, o trabalho nasceu e gerou todos esses resultados. Não foi do jeito que eu imaginava, por isso que eu disse para vocês, é frustrante. Vocês vão fazer o trabalho de vocês, não serve o que vocês querem, é frustrante. Porque você se esforça, paga caro, eu paguei caro, eu paguei R$400 por 3 horas de locação, é caro. E assim, não saiu do jeito que eu imaginei, mas eu aceitei, porque saiu muito potente, mesmo assim, ainda saiu trabalho muito bom. E eu me orgulho disso, de ter conseguido fazer a mesmo com esses problemas, que não foram só financeiros administrativos, mas foram emocionais, perdi amizades, perdi uma situação assim do mundo do poli, que foi assim, uma semana antes de eu gravar, e aconteceu. Eu não estava esperando isso, mas me fez crescer muito e lidar com as minhas frustrações e expectativas não cumpridas, mas que geraram outros resultados. Sim. Posso falar uma coisa? Aqui, né? Estou aqui pensando em tudo isso e a gente mudou. Há 2 anos nós mudamos o modo da orientação do projeto experimental para a disciplina, que eu acho que foi muito bom para o nosso curso, para os cursos, porque a gente percebeu que tinha muita gente represada. Sim. Eu já vou chegar porque eu vou falar isso aqui agora. A gente percebeu que tinha muita gente represada, com receio de fazer orientação, que já era o TCC,
ai, o que eu faço, o que eu quero. E quando a gente começou a montar uma turma para a atividade de orientação do projeto experimental, que ainda é uma atividade, mas conduzida por um único professor, a gente conseguiu ter avanços lindos nos projetos. No entanto, eu fiquei pensando aqui que existia uma coisa que era muito bonita, quando não tinha, e que a gente pode, está me dando uma ideia agora, eu posso levar para colegiado e tudo mais, que é quando não era em turma, porque a gente fazia uma coisa que era as qualificações. E muito dessas, então, o estudante, né, estudante, montava o seu projeto, e aí conversava com outros professores, não só aqueles que já ajudou, e vai escrever o projeto, por que você não faz assim a sua pesquisa? Por que não conduz para esse lado? E aí não fica só uma relação do orientador com o orientando. E que talvez muitas das conversas que nós estamos tendo aqui seja para isso, porque o pouco que a gente faz aqui é, sabe quando a gente vai ver um trabalho sempre, a gente fala, se fosse eu tinha feito assim. Se fosse fulano, eu tinha escolhido aquele figurino. A pessoa podia ter feito isso. Eu acho que talvez, se a gente recuperar em alguns processos, que é a qualificação ou uma apresentação pública, não precisa uma qualificação, porque eu acho que não precisa de qualificação do TCC, eu realmente acho que não precisa qualificar um projeto de TCC, mas uma apresentação pública do seu projeto, em que outras pessoas possam conversar como pode te ajudar a desenvolver uma pesquisa que depois em 4 meses, porque tem 4 meses só para desenvolver uma pesquisa. É pouquíssimo, né? Porque a gente inicia o semestre ou um semestre. Então, nessa conversa aqui, eu fiquei pensando que talvez, numa conversa anterior do projeto da Isabela, todos esses, e se você fizer assim? E se você fizer assado? E se você incluir isso no seu trabalho? E se você fizer em tal lugar? E se fizer... poderia talvez ter modificado o rumo. Sim, mas poderia também ter reafirmado essa sua escolha. Então, assim, queria só falar que eu acho que o processo de pesquisa é tanto um processo de pesquisa seu, mas também mostrar uma pesquisa de finalização de curso também move os nossos processos aqui, como que a gente pode pensar nos novos processos de outras pessoas. Então, só para falar que eu fico deu essa coisa para a gente discutir, inclusive, em grupo docente estruturante. E eu tive esse momento, eu fiz meu projeto com o Felipe e o Thiago. Ano passado, um ano atrás. Eu não fiz no semestre seguinte. E teve esse momento, quando você viu meu projeto, não era assim. Não sei se você teve contato com o meu projeto. Não era assim, era diferente. Eu tinha a ideia de realmente pegar um projeto pessoal e um projeto não pessoal e comparar. Só que aí quando eu fui apresentar, eu disse, você está estereotipando, você está reforçando uma coisa assim e tal. Então no final eu disse assim, sem chão. Foi uma tipo de coisa assim que eu não estava preparada ainda, eu não estava maduro o suficiente para receber. E eu passei esse outro semestre, que foi o semestre do ano passado, né, Rodrigo? Pensando nisso, como é que eu pensei nessas críticas e como eu poderia fazer para não reforçar o estereótipo. Para apresentar uma pesquisa sem reforçar que é sensual, que é sexual, que é isso, que não é isso. Então, esse trabalho que vocês estão vendo aqui foi resultado de uma reflexão também muito minha sobre o que eu queria fazer. Então, a partir dessas críticas do projeto. Então, você falou da apresentação, eu meio que qualifiquei na época. Na própria disciplina. Então ótimo, que bom. Mas amigo, só 4 meses, se ela fosse produzir cinicamente, depois escrever, ela optou pela escrita monográfica e fazer toda a contextualização. É processual. Eu acho que essas outras linhas, né, de investigação, que é entender artisticamente o polidense, né, não como uma ferramenta
de objetificação do corpo, mas como uma poética, né? Eu acho que é daqui para frente. E você trazer essa questão da hipersexualização a partir das suas próprias experiências é outra possibilidade que é daqui para frente. Eu acho que a banca vem nesse sentido, né? De criar essas molas para a pesquisa. Mas eu acho que sem arrependimentos, eu acho que nasceu. Muito assim, contente, não arrependo de nada, não teria feito nada assim, diferente no momento. No futuro eu penso em transformar esse trabalho em outros trabalhos para publicar, como eu falei, para alimentar esse campo, né? E quem sabe mestrado, doutorado, se eu conseguir em algum lugar, eu queria muito tentar também. E essa era a minha intenção desde o início. Eu fiz uma monografia para a vida acadêmica, nascer depois disso. E essa era a minha intenção, né? Eu estou muito feliz porque eu apresentei aqui, muito feliz com a orientação que a Rosa me deu. Eu não estava esperando que fosse ser tão assim, como eu posso dizer, assim, tão bom, tão calmo, tão tranquilo. Eu achava que ia ser assim, eu sei fazer isso, eu fazer isso que eu estou mandando. Não, bem assim, bem, como eu posso dizer, autoritário. Eu achava que ele estava do tipo, não foi muito assim, respeitoso. E agradeço muito por você me relacionar a isso, que ajudou muito a construir o que eu construí hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. E eu, só para pegar uma fala da Rosa, né? Acho que é isso mesmo. Você teve esse desejo de estou na academia, vou experimentar o que é desenvolver uma metodologia, fazer uma revisão bibliográfica. Aí eu acho que o que a Rosa está dizendo é que depois, uma vez tendo essa estrutura, você pode brincar de desmontá-la, trazendo o seu olhar mais artístico. Né, Rosinha? Acho que é isso. Mas, assim, conhecendo a Isabela, eu acho que ela faz sentido para mim. Ela está pavimentando esse caminho, né? E do jeito dela, porque o que a gente pode fazer é falar a partir da gente, né? E não, inclusive, eu acho que essa coisa de não dizer se é performance, eu acho que faz parte desse movimento, entende? Ela não quer dizer que a outra pessoa está fazendo. Eu acho que ela falava atleta quando estava falando do polo esportes, né? Mas aí depois ela vai dizer, bom, onde eu me posiciono, né? Diante desse campo. Acho que é isso. Ai, gente, eu estou falando demais. Mas eu terminei. Gente, obrigada, né? Eu acho que e agora, Isabela, mas eu já acho que você devia escrever um edital e fazer um trabalho sistêmico no palco. sim, isso é verdade. Uma coisa não Você já tem material teórico para justificar, argumentar esse edital e trabalhar para levar isso para o palco, de fato, sabe? Para a gente é muito importante. Com certeza. Gente, então, ata de defesa de apresentação do trabalho de conclusão de estudos da aluna Isabela de Lima Nantua, que foi realizada hoje, dia 10 de julho de 2023, tendo como orientadora a minha própria professora, e como título, a hipersexualização da polidense, um estudo comparativo de impressões sobre duas performances de polidense. Compõe a banca examinadora, professora doutora, recentemente, Rosana Fernandes de Lima, UFC, professora doutora Denise Vendramin Parra, também da UFC, professora doutora Rosa Cristina Prima Gadelha, também doutora aqui da UFC. A sessão foi aberta pela presidente da mesa, que apresentou a banca e passou a palavra à candidata. Após a exposição do trabalho, seguiu-se o processo de contribuições dos membros da banca e eventuais esclarecimentos. Em seguida, a banca examinadora se reuniu reservadamente a fim de avaliar o desempenho da candidata. Após essa reunião, a presidente apresentou o resultado da avaliação final, declarando o trabalho de conclusão de curso aprovado, sendo atribuída a nota 10
A hora que vocês quiserem. Aê! Nada mais havendo a relatar, a sessão foi encerrada e eu, Rosana Fernandes de Lima, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. É isso, gente, esse ritualzinho, né, para a gente cumprir os ritos dessa passagem. Agradeço a Isabela mais uma vez, agradeço a quem esteve aqui, né? Eu acho que já coloca aí, né, um questionamento. Acho que todo mundo que assiste já fica pensando no seu próprio TCC, né? Tensionando o que foi trazido aqui. E é isso. Isabela, queria falar parabéns, porque eu acho muito importante esse momento que eu costumo falar, porque a gente não está tendo conclusão, como tu fala, a cerimônia de colação. E eu acho isso uma pena, porque toda cerimônia eu acho que traz um sentido, conforto e ao mesmo tempo é um lugar da gente produzir alegria junto. Então eu acho que esse momento aqui a gente acaba fazendo desse ritual também, que essa produção de alegria dentro de você venha desse ritual de hoje, dessa celebração, que é a sua defesa de um TCC irreversível. Parabéns mais uma vez, que esse ritual sirva para produzir esse sentido em você, tá bom? E produzir sentido de continuar. De continuar. Conversamos muito sobre as suas continuidades. Estamos aqui porque você precisar, tá? E comemore. Hoje é dia, tá doente, mas depois, agora que Cadê a foto? Vem que tudo vai dar vem, vamos tirar uma foto. Tá sem mais celular. Vai fazer no celular. Qual? É esse aqui? Ó, quer fazer do meu? Depois eu Aí vai também a... Deixa eu fechar aqui esse... Então, você deixa eu fechar o projetor. Calma. Aqui. Vai também. Agora vai aqui a gente. Oi. Vamos tirar mais uma com a mãe? Vem bem, vou também. Eu vou aparecer com o filme de trabalho. A rosa dele também está aqui na foto. Eu sou carnaval. Atenção. Foi, mais uma. É isso aí. Parabéns, mamãe. Obrigada pelo apoio.